Bom dia, amados irmãos e amigos da IBRBV. Estamos aqui neste domingo, dia 7 de junho de 2020. Como os irmãos puderam acompanhar ontem, nós tivemos a posse do pastor Carlos. Então, nossa igreja já está com seu novo pastor. E eu quero convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias para o livro de Neemias, capítulo 1, e vamos ler o último versículo do capítulo 1 de Neemias. Neemias, capítulo 1, o verso 11 diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Então, como os irmãos estão sabendo, nós estamos com um novo pastor e o nosso desejo é que a igreja possa agora se unir ao pastor Carlos, possa realmente trabalhar junto, orando por ele, cooperando com ele, se disponibilizando para os ministérios, para as programações, para os eventos que vamos ter, e essa igreja agora possa realmente, com essa nova liderança, continuar a crescer, continuar a voltar para os seus objetivos de crescer na palavra, de crescer realmente buscando o Senhor, de servir ao Senhor. E o texto aqui diz que ele pede ao Senhor que atenda a oração. Que os irmãos estejam orando pelo pastor Carlos, estejam orando pela igreja, estejam orando uns pelos outros, para que a igreja cresça. E que nessa manhã você possa, juntamente conosco aqui, com os irmãos do louvor, a palavra realmente seja um culto agradável ao Senhor. Deus abençoe e vamos orar neste momento. Graças te damos, Pai, por este novo dia. Graças te damos por mais esta oportunidade de juntos louvarmos e exaltarmos ao Senhor. Que a tua palavra, que foi lida, que será explanada, que será cantada, encontre lugar no coração de cada um dos teus filhos. E que o louvor realmente seja algo que venha de dentro de nós, não apenas da boca, não apenas por conhecer, mas seja um louvor autêntico ao Senhor. Que a nossa alma, o nosso espírito esteja juntos, ó Deus, louvando e exaltando ao Senhor nesta manhã. Louvamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Hino número 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme
Olá, irmãos, neste momento vamos seguir em oração para agradecermos a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Senhor, em nome de Jesus, em Tua presença te adoramos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Antes de tudo, pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai. Clamamos para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, dessa nação, ó Pai, que muitas vezes conhece a Tua palavra, mas faz o outro caminho, Senhor. Te pedimos que o sangue de Jesus, que tem poder, venha sobre nós, Senhor, para nos purificar, para nos curar, Senhor Deus, e para nos libertar de todo o mal, Senhor Deus, de todas as coisas erradas que existem por aqui, Senhor. Pai, clamamos também para que o Senhor venha nos socorrer diante dessa pandemia, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a nação, Senhor Deus, abençoando as pessoas no estado de Roraima, de todo o nosso país, ó Senhor. Que esse país venha ser liberto, Senhor Deus, de todos os problemas. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus, que é tão viva e eficaz em nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para abençoar nossos lares, Senhor Deus. Que o Senhor esteja nos usando, Senhor, para trabalharmos na Tua obra conforme o Teu querer. Que não venhamos ficar acomodados, Senhor Deus, mas sim que venhamos exercer a nossa função aqui na terra, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem sido um Deus fiel em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Queremos parabenizar os aniversariantes da semana, que são a Ana Beatriz Lima, Ana Carolina Barbosa, Leoneide Brito, Rubens Bento, Janison Machado, Natália Costa e a Rosimeire Barbosa. Nossos parabéns. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor Deus nos concedeu a Tua bênção, que o Senhor Deus nos protegeu, nos dando vida, até aqui nos abençoou, Pai. Te apresento, Senhor Deus, a todos os aniversariantes do dia, os aniversariantes do mês. Ó Deus, abençoe, Senhor Deus, a cada família, a cada aniversariante, dando, Senhor Deus, a Tua bênção, a Tua paz, livrando dos coronavírus, Senhor, principalmente as famílias da fé, aqueles Teus servos, Pai, que Tu sabe todos quais são os Teus servos, ó Pai, que está imune, que o Senhor Deus possa dar proteção, que o Senhor Deus ajude e o abençoe todas as famílias da igreja, todos nós. Perdoe nossos erros, nossas fraquezas e ouça a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, amados irmãos. Ontem à noite tivemos um momento alegre aqui da posse para assumirmos o pastoreio dessa igreja. E antes de nós virmos para cá, na realidade, eu já estava pensando qual seria o primeiro texto que eu pregaria para vocês aqui, para essa amada igreja. E dentre muitas mensagens, me veio à mente, até alinhado com a proposta do Ministério Pastoral, o texto de 2 Timóteo 4, de versículos 1 até o 5. E basicamente, nesse capítulo, Paulo ele vem num tom de exortação. A carta de 2 Timóteo são basicamente as últimas palavras de Paulo ao seu discípulo amado Timóteo. E nessa carta pastoral nós podemos extrair as diretrizes para um ministério pastoral, para o cuidado de uma igreja, quais são as questões essenciais. E não vai hoje ser possível expor toda a carta, mas eu quero me deter nos primeiros 5 versículos do capítulo 4, mas eu quero falar no mínimo a divisão desse capítulo. São 4 exortações basicamente de Paulo aqui dentro desse capítulo 4,
que nos versículos 1 até o versículo 4, Paulo exorta a Timóteo que ele pregue a palavra, insta, em tempo e fora de tempo. Nos versículos 5 até o versículo 8, nós vemos Paulo falando do dever de Timóteo cumprir o seu ministério cabalmente. E quando olhamos nos versículos de 9 a 18, ele exorta a Timóteo, faz um pedido a ele, dizendo: eu quero que você, por favor, Timóteo, venha ter logo comigo. E por fim, no final do capítulo, dos versículos 19 até o versículo 20, nós vemos aqui o apóstolo Paulo saudando, fazendo sua saudação final àqueles irmãos. Na realidade, dos versículos 19 até o versículo 22. Eu queria propor uma grande ideia para a nossa reflexão nessa manhã, desses versículos de 1 a 5. É um pouco abrangente, obviamente, a grande ideia, mas eu quero canalizá-la para esses primeiros 5 versículos. E se encontra na seguinte sentença: enfrentar os dilemas do ministério com a exposição fiel da palavra é a garantia de um ministério testado e aprovado por Deus. Enfrentar os dilemas do ministério com a exposição fiel da palavra é a garantia de um ministério testado e aprovado por Deus. Basicamente, nós chegamos no ponto alto da carta. Aqui é o clímax da carta. E essa carta, ela é composta também de alguns contrastes. E nós vamos ver isso aqui nesses 5 primeiros versículos desse capítulo. Então é um contraste entre uma mentalidade dos últimos tempos e a mentalidade de um pastor bíblico, de uma igreja bíblica. Então a vida do mundo, das pessoas que desconhecem o caminho da paz, o caminho da verdade, é muito distante da perspectiva do cristianismo, da perspectiva da palavra de Deus. Existe um abismo muito grande. E aqui nesses primeiros versículos, Paulo vai apresentar a Timóteo a questão do homem ímpio, que eles vão de mal a pior. Paulo apresenta assim, e se você andar no versículo 13, você pode ver isso que eu estou relatando aqui para você. Então o apóstolo Paulo vai apresentar aqui nesses primeiros 5 versículos qual é a ferramenta que o pastor pode usar e deve usar para enfrentar esses dilemas do mundo moderno, que na realidade em cada época tem seus desafios para a igreja do Senhor Jesus, para a liderança que se preocupa em se fincar tão somente nas Escrituras, na palavra de Deus. Então ele vai dar orientações práticas e lançar um desafio para Timóteo de como ele deve enfrentar esses dilemas, esses tempos difíceis, e a ferramenta que Paulo oferece para Timóteo aqui é a palavra de Deus. Então, de cara, ele já deixa muito claro isso. Então, ele diz: Timóteo, como bom soldado de Cristo, como bom ministro do Evangelho, para você vencer esses dilemas e ser aprovado por Deus, usa a palavra de Deus, Timóteo. Mas é muito precioso quando você olha para os detalhes desses primeiros versículos. Ele começa dizendo: conjuro-te. Aqui basicamente é um termo militar que Paulo usa nessas primeiras expressões, porque o que ele vai falar para Timóteo é algo muito sério, é em tom de uma ordenação, de uma ordem, num tom militar, que ele levasse muito a sério. Mas além dessa perspectiva de ordenança, de ordem para o seu discípulo Timóteo, ele diz: conjuro-te, eu convoco você. Parece que aqui ele está falando de uma solenidade. E aí ele convida Deus, ele perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. E isso por si só já traz um desafio para o pastor Timóteo, mas para todos nós também que exerce o ministério pastoral. A nossa chamada de responsabilidade para a pregação, todas as vezes que nós pregamos, nós temos como testemunha da exposição que estamos fazendo, da orientação que estamos dando para a igreja, dos aconselhamentos bíblicos que estamos estendendo às ovelhas do Senhor Jesus Cristo,
Temos por testemunha tanto a Deus Pai, quanto ao Deus Filho, o nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. E aqui Paulo diz que ele há de julgar vivos e mortos. E por si só essa expressão já gera temor, no primeiro momento ao coração do pastor Timóteo, mas também gera temor para todos os demais pastores que perpassam a história da igreja chegando aos nossos dias. Então, meus irmãos, o ministério pastoral, ele é um motivo de alegria, ele é uma excelente obra, como Paulo coloca muito bem nas suas cartas pastorais, mas ele tem que vir carregado de temor, porque nós estamos fazendo diante do Deus que um dia irá prestar contas daqueles que exercem o ministério pastoral, daqueles que aspiram ao ministério da palavra, o ministério pastoral. E ele diz, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, os aspectos escatológicos, a vinda do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo, que um dia ocorrerá, isso deve estar constantemente linkado ao ministério pastoral. Linkado porque nós temos um dia o dever de prestar contas por cada palavra, por cada ovelha que nos foi confiada diante do Senhor. Como o apóstolo Pedro, na sua primeira carta ali, capítulo 5, versículos 1 a 3, ele fala sobre um rebanho que nos foi confiado, e Paulo, em outras ocasiões, também fala dessa realidade. Então, nos foi confiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos não só um dever, mas temos que temer também pela responsabilidade que nós temos, porque essas ovelhas, a igreja de Cristo, foi comprada pelo sangue do Cordeiro, foi pago um alto preço, e esse Deus zela pela igreja, esse Deus zela pelo seu povo, pela sua igreja. Então o pastor, ele tem que estar com temor no seu coração, ele não pode falar o que ele quer, ele não pode inventar uma igreja do jeito que ele idealiza. O pastor, tão somente por temer ao Senhor, o Senhor da igreja, o Senhor que deixou definido como a igreja deve ser, esse Senhor, ele requer de nós que nós sigamos o modelo das Escrituras para a igreja do Senhor Jesus. É bem verdade que não existe os mínimos detalhamentos sobre como a igreja deve funcionar, mas nós temos princípios, nós temos ordenanças, nós temos textos normativos que norteiam a prática da igreja, o pastoreio da igreja, norteia não só a prática, mas também o pastor que tem a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Então, com temor, Paulo convocando as duas testemunhas, e é interessante que ele coloca aqui presente Deus e Cristo Jesus. Parece que ele está validando essa solenidade, essa palavra que ele vai dar para o pastor ali Timóteo. Ele está dizendo a coisa muito séria, Timóteo. Isso é muito importante, meus irmãos, porque nos versículos anteriores é necessário fazer esse destaque, esse link aqui. Paulo vem dos versículos 10 até o versículo 17, desdobrando sobre a proteção contra a apostasia. E o primeiro cuidado que nós vemos aqui, que Paulo orienta a Timóteo, é que ele tem que colocar a palavra em prática na sua própria vida. Nós vemos esse desdobramento, e ele fecha esse bloco do versículo 10 até o versículo 17, com aquele texto clássico. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso ele vem falando que ele deve se manter nas sagradas letras no versículo 5. Aquelas letras, as Escrituras que conduziram esse homem aos pés da cruz de Jesus Cristo. Foram as sagradas Escrituras que levaram a mãe de Timóteo e a sua avó criá-los e conduzi-los nos caminhos do Senhor. E Paulo está dizendo, Timóteo, nesse primeiro bloco aqui dos versículos 10 ao 17, que a tua vida seja centrada tão somente na palavra de Deus, porque essa palavra produz piedade. Então, o primeiro pensamento de Paulo aqui quanto ao pastor é que ele tenha uma vida piedosa na palavra de Deus, que ele zele a sua vida em torno da palavra de Deus. Noutra ocasião,
na carta de Paulo, ele vai falar que Timóteo, ele tem que cuidar de si mesmo e da doutrina. Então, quando nós vemos a ligação dos versículos 10 ao 17, com os versículos de 1 a 5, nós vemos a importância agora e a orientação de Paulo a Timóteo, e aqui linka no versículo 2, ele diz, prega a palavra. Então, o que ele está dizendo em termos práticos? Timóteo, a palavra é responsável para produzir a piedade na sua vida, então cuide da palavra na sua vida particular. Mas agora, Timóteo, diante de Deus, Pai, diante de Jesus Cristo, eu te convoco, eu te ordeno que você pregue a palavra. Então Paulo agora chama a responsabilidade desse jovem pastor Timóteo para que ele use a ferramenta que vai ser suficiente para enfrentar os dilemas do ministério, para que ele exponha fielmente a palavra. E essa é a garantia de que aquele dia, escatologicamente falando, que o Senhor virá no seu poder, no seu reino, com poder e glória, e vai pedir prestação de contas dos seus filhos. Nesse dia, por ele pregar a palavra, ele vai ser testado e ele vai ser aprovado, se ele pregou tão somente a palavra do Senhor. Mas Paulo continua e diz, Timóteo, prega a palavra, insta, em tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Ele está dizendo, Timóteo, insiste, dedica-se à palavra de Deus, dedique-se à palavra de Deus, porque essa palavra que vai vencer, que vai combater, que vai ser vitoriosa sobre a insistência dos ensinos errados dos falsos mestres. É a insistência na pregação dessa palavra, é a dedicação e o esmero na dedicação dessa palavra que vai vencer a mentalidade do homem dos últimos tempos, dos últimos dias. E nós vemos aqui esse apóstolo Paulo dando exatamente a ferramenta única necessária para que o pastor Timóteo exerça o seu ministério. E ele está dizendo, prega a palavra. Porque se a palavra é suficiente na sua vida para corrigir, educar, ensinar na justiça, repreender, essa mesma palavra que repreende sua vida em particular, que ela corrige sua vida em particular, que ela te educa na justiça, que ela te torna maduro, perfeitamente habilitado para a boa obra, essa mesma ferramenta, Timóteo, é a ferramenta necessária para a igreja. Porque é ela que vai produzir, ela é útil e vai produzir um bom ensino para a igreja. É ela que vai corrigir, repreender a igreja. É ela que vai educar a igreja na justiça. É ela que vai equipar a igreja para toda boa obra. É ela que vai tornar os filhos de Deus servos santos para o louvor da glória de Deus. Por isso ele insiste e diz, Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Aí ele corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Veja a ligação desse versículo 2 com o versículo 16 e 17 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Os mesmos elementos parecem que se repetem aqui, com alguns adendos, com algumas variações no texto, mas basicamente ele está trazendo a estrutura dessa palavra que é inspirada por Deus. E por que pregar a palavra? Porque é a palavra de Deus. Deus é comprometido com a palavra dele, não com as ideias inovadoras, criativas de qualquer pastor. O pastor ele está amarrado tão somente na pregação da palavra de Deus. Ele tem que estar comprometido com a pregação da palavra de Deus. Ele tem que alimentar o rebanho com a pregação da palavra de Deus, mas não qualquer pregação, a pregação fiel às Escrituras. E Paulo está dizendo que isso deve ser feito, e aí no versículo 3 ele dá a razão, porque ele tem que insistir na pregação da palavra, quer seja oportuno, quer não, seguindo essas diretrizes aqui, do que ele deve fazer, do que a palavra faz por meio da pregação fiel, por meio do ensino, por meio do doutrinamento, por meio do ensino com longo ânimo à igreja do Senhor Jesus.
ele dispôs: haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. E cercar-se-ão a dar ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: não te mete em discussão. Timóteo, não cai no engano de dar a tua opinião. Não cai no engano de ser como os falsos mestres, que eles suprem a necessidade daquilo que as pessoas querem ouvir. Timóteo, tão somente Timóteo, prega a palavra de Deus. Não entra em discussões, não entra em debates inúteis, Timóteo. Não entra na onda de dar a tua opinião particular naquilo que tange a igreja do Senhor Jesus. A igreja não precisa de opinião de homens, a igreja precisa tão somente da palavra de Deus. Para o pastor, para nós, é tão desafiador se manter usando a Bíblia como a única ferramenta para o nosso ministério, para a pregação do Evangelho. Mas, de fato, meus irmãos, tem que ser assim. Nós precisamos compreender. É necessário que o pastor ele maneje bem a palavra da verdade. É necessário que ele não navegue pelas ondas dos modismos e das novidades que o mundo aí afora propõe. Infelizmente, até muitas igrejas já têm abandonado as Escrituras como padrão para a igreja do Senhor Jesus, como única ferramenta para conduzir o povo, como único alimento para nutrir as ovelhas do Senhor Jesus. E olhando para esse cenário de tantas novidades, de tantos modismos, muitos pastores se conformando a essa realidade de um novo tempo, de um novo século, em detrimento da fidelidade à palavra de Deus, tem deixado a pregação fiel da palavra de Deus, tem deixado de usar a verdadeira espada, a espada poderosa que é a palavra de Deus, um instrumento de Deus para o trabalho pastoral, que é tão desafiador. E meus irmãos, quando nós compreendemos que a Bíblia é a palavra de Deus para instruir a igreja de Deus, nós descansamos tão somente, porque essa mesma palavra que cura, que restaura, que salva pessoas, que santifica, essa mesma palavra que alimenta ovelhas, essa mesma palavra que conduz a igreja aos pastos verdejantes do Supremo Pastor Jesus Cristo, o bispo das nossas almas e pastor Jesus Cristo. Essa mesma palavra que agrega, que alimenta, que une, que fortalece, que santifica, que leva uma igreja a viver o seu propósito de glorificação ao nome do Senhor por meio da sua adoração e louvor. Essa mesma palavra é uma palavra que ela é uma espada de dois gumes. Ela é uma palavra que também espanta os bodes. Ela é uma palavra que confronta uma mentalidade do homem mundano, uma mentalidade de um homem sem Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que essas pessoas dos últimos tempos, elas não suportam a sã doutrina. Um dos enganos de Satanás para muitas igrejas tem sido a mensagem satânica de que a doutrina não é de Deus, que a doutrina é seca, é morta. Mentira! A doutrina é a vida da igreja. A doutrina é o coração da igreja, mas eu estou tratando de doutrina bíblica, da palavra de Deus. As pessoas não suportam a sã doutrina, não suportam a pregação do Evangelho, não suportam a apresentação da mensagem do Evangelho, aonde aponta cruz, aponta abnegação, aponta abrir mão da sua vontade em detrimento da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. As pessoas não estão mais suportando o ensino fiel das Escrituras, mas o pastor não deve estar preocupado com isso. Ele tem que estar preocupado em ser fiel às Escrituras, fiel ao Senhor Jesus Cristo.
O próprio apóstolo Paulo, na sua carta em 1 Coríntios, capítulo 4, por uma coincidência, nos versículos 1 até os 5 também, ele diz: o que importa é que nós, pastores, líderes, sejamos considerados ministros do Evangelho. E não só isso, mais adiante nos versículos 2 para frente, ele diz: e que sejamos achados fiéis. O pastor tem que estar com isso em mente. Se ele estiver preocupado com os movimentos da massa, com os modismos, com as novidades, esse pastor vai entrar em crise. Por isso que muitos pastores estão abandonando a pregação fiel da palavra nos seus púlpitos. Ele acha que isso vai trazer benefício para a igreja, mas de fato não traz, porque as igrejas estão famintas da palavra de Deus. E isso só gera morte, em vez de nutrir o rebanho do Senhor. Mas o que leva muitos pastores a fazerem isso é porque lhes faltaram a perspectiva de temor a Deus. Esqueceram dessa solenidade, de que um dia, quando nós fomos vocacionados, quando nós fomos ordenados e chamados, paralelamente falando aqui, como Paulo chamou Timóteo, no dia da nossa ordenação, no dia da nossa consagração, naquele dia, Deus estava presente. É como se Paulo estivesse dizendo: perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, aquele compromisso que nós assumimos de fidelidade à palavra de Deus e o Deus da palavra. Então, meus irmãos, o que importa para nós, liderança, e para nós como igreja, povo de Deus, é nós sermos considerados pastores, ministros do Evangelho, igreja de Deus, aprovada por Deus, e sermos encontrados fiéis pelo nosso Salvador, aquele ao qual no dia futuro prestaremos contas. Não só a liderança, mas a igreja também há de prestar contas diante da sua responsabilidade como igreja. Então, esse homem da mentalidade do último século, ele não suporta a sã doutrina. Paulo diz: pelo contrário, eles cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos seus ouvidos. Muitas vezes os pastores estão abrindo mão de pregar a palavra de Deus fielmente, porque de repente ele vê uma pessoa saindo dos bancos da igreja e procurando outra igreja, porque não concorda com a palavra de Deus. E aí ele se sente pressionado, e o fim dele é abrir mão da palavra de Deus, e consequentemente ele não vai ter mais o apoio e a aprovação de Deus e a atuação de Deus na sua igreja. Por isso, eu me sinto motivado a relembrar isso para os irmãos, mas para mim mesmo. Como pastor dessa igreja, o meu compromisso, primeiro e último sempre, vai ser em pregar a palavra de Deus. Vai ser em instruir os irmãos na palavra de Deus. Vai ser aconselhar os irmãos na palavra de Deus. Vai ser formar liderança no contexto da igreja local na palavra de Deus. Vai ser levar a igreja a caminhar nos propósitos de Deus segundo a sua boa palavra. E com isso nós vamos enfrentar desafios, dilemas, lutas. Mas o que Paulo está dizendo é: Timóteo, prega a palavra, porque é a palavra que vai garantir a aprovação de Deus na sua vida e no seu ministério. E posso estender aplicativamente para nós como igreja. É a palavra de Deus, a fidelidade à palavra de Deus, que, meus irmãos, um dia, quando como igreja local formos apresentados ao nosso bendito e Salvador Jesus Cristo, nós seremos testados e aprovados, porque andamos tão somente na palavra do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. As pessoas não estão mais aguentando a pregação do Evangelho. Por isso que é impopular. Por isso que não dá ibope a pregação genuína do Evangelho. O anseio por o zelo doutrinário e pela sã doutrina. Por conta disso, essas pessoas que não suportam a sã doutrina
Diz aqui o texto que elas vão procurar mestres. Meus irmãos, nós estamos, infelizmente, eu vou usar essa palavra tão pesada, mas nós estamos, parece que no mercado, numa feira, onde as pessoas estão oferecendo produtos. Então, quando pessoas se deparam com a seriedade do Evangelho, com a seriedade da pregação, o confronto contra o seu pecado, exigência de uma vida de santidade, fala-se sobre pecado, fala sobre juízo, sobre justiça de Deus, também sobre o amor, graça e misericórdia. Quando essas pessoas começam a ouvir esse tipo de pregação, ela olha para um cenário, olha para essa feira. Infelizmente, eu preciso dizer isso para vocês. Olha para esse leque, para essa feira, e aí ele consegue escolher um tipo de igreja que se adequa, se enquadra na sua igrejinha. Porque, meus irmãos, cada um de nós tem uma igrejinha dentro da sua mente e do seu coração. Cada um de nós tem formatado uma igrejinha do nosso jeito. Como funciona, como deveria ser, como nós dirigiríamos as coisas da nossa igrejinha. Mas a grande verdade é que nós precisamos abrir mão dessas igrejinhas das nossas mentes, fabricadas por mentes humanas, por modismos humanos, por novidades, e simplesmente assumir um padrão de igreja, com diretrizes e norteios, vindo da palavra de Deus. Mas pessoas não querendo se sujeitar ao padrão de Deus, ao modelo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Essas pessoas começam a olhar nesse mercado e olha para um canto e para o outro, e aí ela faz a escolha segundo a sua igrejinha na sua cabeça. Mas também segundo aqueles mestres que vão satisfazer os seus ouvidos. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho, ela incomoda. Ela incomoda porque nós estamos ainda debaixo de uma natureza pecaminosa, caída. Ela vai confrontar a nossa carne. Ela vai confrontar as nossas vontades. Vontades tais distantes da vontade de Deus. E quando o Evangelho chega na nossa vida, a graça nos alcança. Obviamente agora essa palavra começa a nos moldar. Mas creio eu que as verdadeiras ovelhas de Cristo Jesus, essas ovelhas até sentem, gemem um pouquinho, quando são confrontadas pela pregação do Evangelho. Sentem um impacto, porque o Evangelho vai confrontar a carne. E quando a nossa carne é confrontada, como o apóstolo Paulo diz, nós vamos ter uma guerra, uma luta dentro de nós, entre a carne e o Espírito. E estabelece-se aqui nesse contexto uma luta entre a vontade de Deus, o padrão de Deus para a igreja e a nossa vontade para a igreja. O anseio da nossa igrejinha ser colocado em prática. Então, as ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz e elas vão compreender perfeitamente à luz das Escrituras o que é essa igreja, qual é o padrão e uma estrutura de uma igreja. E assim, mediante o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, ela se sujeita. Mas aquelas pessoas que não foram marcadas genuinamente pelo Evangelho, elas vão procurar mestres que satisfaçam os seus desejos, as suas cobiças, as suas próprias vontades. Como diz o versículo 4, elas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Elas não quererão. Elas vão dar um basta, elas vão romper, elas são capazes de abandonar a própria Escritura, a vontade de Deus para as suas vidas, para estabelecer as suas próprias vontades. Elas não dão ouvidos, nem chegam a penetrar os seus corações, porque não passam dos ouvidos, só geram coceiras, incômodos. E o resultado não é recepção, é recusão. Elas vão recusar, como diz aqui, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aos modismos, entregando-se às suas próprias vontades, às inclinações do seu coração. Paulo começa dando essa ordem para Timóteo diante de Deus, diante de Jesus Cristo,
chamando para uma responsabilidade com atitude de temor. Diz qual é a tarefa dele no versículo 2, que ele deve pregar a palavra e quais são os papéis dessa palavra no seu ministério. E aí ele, no versículo 3 e 4, apresenta os últimos tempos, o homem da mentalidade mundana, as pessoas da mentalidade desse século, que recusam a doutrina, recusam a verdade, recusam o mestre bom, recusam os pastores piedosos, os pastores fiéis à palavra de Deus, os têm como inimigos e não como aqueles que vão conduzi-lo à verdade pela pregação fiel e exposição das Escrituras, preferindo as suas cobiças satisfeitas, as suas vontades realizadas, então dá ouvidos aos mentirosos e recusam a pregação do Evangelho. E Paulo chama Timóteo, e aqui estabelece um contraste, no versículo 5, ele diz, tu porém, eu poderia acrescentar aqui pelo contexto, tu porém Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então ele está dizendo, Timóteo, mantém-se sóbrio, porque um pastor que abandona a fidelidade às Escrituras é um pastor que perdeu a sobriedade. E ainda até chego a questionar, será se realmente é um pastor legítimo à luz das Escrituras? Ele diz, tu porém mantém sobriedade em todas as coisas, suporta as aflições. E é inerente suportar as aflições aqui, porque os impactos são grandes. Quando pensamos em defender a verdade, pregar a verdade, expor as Escrituras, os impactos vêm, porque nós vamos contrariar, nós vamos incomodar. É verdade que vamos alimentar, como diz no versículo 2, as orientações pela exposição da palavra, exorta com toda a longanimidade e doutrina, isso faz parte na instrução das ovelhas, mas quando pregamos a verdade às ovelhas, isso vai incomodar aqueles que estão para satisfazer as suas próprias cobiças. E por isso há aflições, por isso há perseguições, por isso há pressões concernente ao trabalho do ministério. Mas ele diz, cumpre o teu trabalho de pregador. Ele usa aqui, faze o trabalho de evangelista, que é o trabalho da exposição bíblica, da pregação da palavra de Deus. Não podemos confundir essa expressão aqui como aquele que sai evangelizando de casa em casa. Pode ter essa implicação prática, mas a ideia aqui é da exposição da palavra de Deus. E aí Paulo finaliza no versículo 5, chamando a atenção de Timóteo, dizendo, Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Foca-se, concentra tão somente no ministério que Deus confiou para você, para a sua vida, que Deus delegou. Não te preocupa com o rebanho alheio. Cumpre cabalmente o teu ministério. Então, meus irmãos, diante dessa palavra tão clara das Escrituras de Paulo a Timóteo, desafios para a minha vida, para a sua vida, para nós como igreja, nós queremos nos centrar na pregação do Evangelho. Queremos nos juntar como igreja, nos unir como igreja, lutando juntos pela fé do Evangelho. Liderança e ovelhas, igreja unida, igreja reunida, para que o nome de Deus seja glorificado e o seu nome seja conhecido, que nós sejamos essa igreja saudável. E uma igreja saudável é uma igreja centrada tão somente na pregação do Evangelho, numa liderança fiel à pregação do Evangelho, numa igreja que se submete à pregação do Evangelho, se submete à palavra de Deus, alinhada à doutrina das Escrituras, à sã doutrina, como o apóstolo Paulo aqui coloca para o seu discípulo amado, o jovem pastor Timóteo. Eu queria repetir a grande ideia que eu lancei no início, finalizando essa reflexão aqui da palavra de Deus. Enfrentar os dilemas do ministério com a exposição fiel da palavra é a garantia de um ministério testado e aprovado por Deus. Que assim, meus irmãos, seja
seja sobre as nossas vidas. Eu como pastor, vocês como igreja, nós como igreja, que haja o enfrentamento dos dilemas diante de uma mentalidade desse mundo, no enfrentamento da mentalidade do homem dos últimos tempos, mas que nós nos unamos para enfrentamento desses dilemas, tão somente nos apegando à palavra fiel do Senhor, a sola Escritura, a nos apegarmos a essa verdade. Que a graça que um dia nos alcançou do nosso Senhor Jesus Cristo seja essa graça que nos educa e que nos capacita a vivermos para a glória de Deus. Que esse Evangelho, que essa pregação, que essa doutrina sejam os elementos que nós vamos conduzir a essa igreja do Senhor Jesus. Queria convidar a você a baixar sua cabeça e nós vamos orar nesse momento pedindo a graça do nosso bom Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, particularmente como liderança dessa igreja, diante desse texto, me sinto privilegiado, conduzido pelo Senhor a estar com esse rebanho, observando a soberania do Senhor agindo na história dessa igreja, agindo na história da nossa vida, mas ao mesmo tempo eu particularmente sinto temor diante da responsabilidade do pastoreio dessa igreja, de guiar essa igreja nos caminhos do Senhor, porque o Senhor está muito bem vendo todas as coisas. O Senhor está presente não só na exposição, mas no exercício do ministério pastoral. Isso nos causa um temor, não porque estamos fazendo algo de errado, mas porque nós sabemos que temos um Deus que um dia vamos prestar contas, um Deus que comprou uma igreja, um povo exclusivamente seu pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, um povo que Ele quer que seja zeloso de boas obras. E nós não somos donos da igreja, nós somos cooperadores com o bispo e pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Nós somos copastores com Cristo Jesus. Por isso do temor, que nós não queremos instruir o teu rebanho, instruir as tuas ovelhas para caminhos tortuosos, mas nós queremos cooperar para que tudo possa convergir, para que as tuas ovelhas vão aos pastos verdejantes, andem na verdade, vivam uma vida que glorifique o nome do Senhor e faça o teu nome conhecido. Então que a tua bendita mão seja sobre essa igreja amada do Senhor. E nos abençoa, Pai, para que sejamos uma igreja que viva em torno da pessoa de Cristo, em torno da palavra de Cristo, para que tenhamos uma vida justa, santa e piedosa, para o louvor da tua glória, para a expansão do teu reino. Contamos com a tua graça, Senhor Deus. E eu peço, ó Pai, que o teu amor, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito paire sobre todos nós, agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e agora tenham todos uma ótima EBD. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
Um